Olá, estudantes da EJA, Escola Novo Mangue, Recife. Pois então, estamos retomando os trabalhos. Fiquei uma semana afastado e agora vamos recomeçar com língua portuguesa. O nosso assunto de hoje, ele vai avançar um pouquinho mais agora, tá certo? Então, tá aí, ó, concordância nominal. As relações entre as palavras, né? As relações que as palavras estabelecem umas com as outras. É muito importante a gente que está retornando aos estudos, né? Perceber, e já com a experiência que nós temos, que tudo tem relação. Não seria diferente na língua portuguesa. A língua portuguesa também, as palavras elas se relacionam umas com as outras e nesse sentido elas dependem umas das outras, não é? Por exemplo, quando eu digo aqui, ó, José comprou uma casa. Então aí, se a gente relembrar um pouquinho a gramática, né? José, né, aqui é um nome. Se é um nome, é um substantivo, né? Ou seja, tudo que tem nome é um substantivo. Mas além de José ser um substantivo, que é uma classificação da forma da palavra, né? A palavra José estabelece uma função na frase. A função de José aqui, ó, sujeito da oração, né? Vamos perguntar o verbo. Quem comprou uma casa? A resposta: José comprou uma casa. E aí, eu tenho o verbo comprar aqui, né, ó, a imagem de um financiamento imobiliário. O verbo comprar é o quê? Uma ação, né, que você faz. E aí, por isso que nós classificamos em verbo. E a casa, né, é o nome. Se é um nome, é um substantivo, né, a forma da palavra. E a função dessa palavra na frase, ela tem uma função também de objeto direto, ou seja, as palavras elas não se relacionam umas com as outras? Exatamente. Então veja, José comprou uma casa. Esse uma aqui, vocês lembram, é um artigo, né? Está definindo a casa, ou de repente a gente poderia também tratar como numeral, né? Nós vamos tratar como artigo. Aqui veja, a casa, se eu perguntar aqui o que José comprou, aqui é o verbo, você vai ver, olha, ele comprou a casa. Então vê, esse verbo ele precisava desse complemento aqui, tá? Uma casa, para ter sentido. Se eu deixo José comprou, acabou o sentido da oração. E aí acabou a comunicação, né? A nossa língua portuguesa, o que é mais bonito é quando você dá sentido àquilo que você quer expressar, né? Você pode até, de repente, escrever bonito, falar bonito, mas de repente fica sem um sentido. A mensagem ela não fica bem esclarecida, né? Então aqui nós temos também, ó, José e Maria compraram uma casa. Mudou tudo. Mudou tudo porque agora está entrando a concordância, não é? Essa concordância aqui é uma concordância verbal, tá? Mas aí a gente vai tratar de concordância nominal. Só estou mostrando aqui nesse momento que José e Maria compraram uma casa. Quem é o sujeito da história aqui, ó? José e Maria, né? José é nome, é um substantivo. Maria é nome, é um substantivo. E qual é a função de José e Maria na oração? É ser sujeito, né? Eles são sujeitos José e Maria é o sujeito da oração. E aí, como são duas pessoas, a gente chama de sujeito composto. Mais tarde a gente vai trabalhar sobre isso. Então eles compraram, né? Eles compraram uma casa. Agora, para a gente trabalhar a concordância nominal, porque aqui nós estamos falando, ó, José e Maria compraram. E aí eu não preparei o slide da concordância nominal, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: a concordância dentro da oração ela tem os seus caminhos.
né? Ou uma concordância com o verbo, ou uma concordância com o nome. Se eu disser assim agora, José e Maria compraram 2 casas bonitas. Olha aí, eu já estou pegando as casas, né, e estabelecendo uma relação com o adjetivo delas, com uma característica delas. Casas bonitas. Olha, concordância aí, né? Ou seja, se comprou uma casa bonita, uma casa só, simples, singular, que a gente chama, né? Então não há porque você falar bonitas, né? Uma casa bonita. Se eles compraram 2 casas bonitas, então aí eu tenho a concordância nominal. Tá vendo? O concordância nominal é nome com nome, né? E você concorda a palavra bonitas, que é um nome, é um adjetivo, na verdade, né? Uma palavra adjetiva. E você concorda com casas, que é um nome, que é um substantivo, né? Casas bonitas. E aqui você tem a concordância também com eles, né? Eles compraram uma casa. Então, veja, é rápido o videozinho mesmo, né? Até a próxima aula. Mas assim, eu quero que vocês reflitam agora sobre um passo a mais na nossa escalada de estudo, né? São as relações, olha, que as palavras elas estabelecem dentro do texto, né? O texto ele por si só ele pede as coisas, ele pede que você arrume as palavras dentro do texto. Então a gente vai trabalhar esse conceito, concordância nominal, ou seja, o que é plural você precisa trabalhar com plural, o que é singular trabalhar com singular, mas não para por aí, né? A concordância nominal ela avança, né? Mas no nosso momento eu só quero que vocês façam reflexão sobre a fala de vocês. Quando vocês forem falar agora, preste atenção assim. Eu quero falar sobre... a gente vai na padaria, né? Vamos falar sobre... Deixa eu estender um pouquinho aqui o meu rosto. Vamos falar sobre... Vamos comprar pães, né? Aí o que a gente vai falar, né? Aí eu vou à padaria comprar 2 pães. Nesse momento, na nossa língua portuguesa, a gente precisa concordar. Se são 2 pães. Mas na África, por exemplo, em países que têm a língua portuguesa, né? A concordância nesse sentido aí não se estabelece. 2 pão, 3 pão, né? Não tem problema nenhum. Se não me engano é Angola. Mas veja, é uma questão de estrutura da língua, né? Se você vai comprar 2 pães, né? Então concorde, me dá 2 pão. Geralmente a gente ouve assim, me dê 6 pão, né? Isso quanto custa? Custa R$8, né? R$8. Isso é muito comum, né? A gente usa muito isso. Não está a coisa mais horrível do mundo, não. Mas numa questão, vamos dizer, da língua padrão, aí não, a gente precisa trabalhar, tá? A gente precisa trabalhar direitinho, prestar atenção agora nas nossas falas. Essa mercadoria vale quanto? Essa mercadoria vale R$8, né? R$8, R$10. Eu gostaria de levar 2 pacotes de leite, né? 2 pacotes de leite, né? Então aí a gente começa essa questão da nossa concordância nominal, tá bom? Vamos ficando por aqui então. E como tarefa, eu quero que vocês façam a reflexão aí. Perceber agora como é que você está falando, tá bom? Como é que você constrói as coisas? Você constrói
uma oração devagar, encadeado, ou você falar muito rápido e atropela tudo. E agora procure melhorar, procure prestar atenção. Quem fala para você e você fala para quem. Começa a observar essa relação dentro da nossa língua. É muito bacana, sabe? Não precisa chamar a atenção de ninguém, viu, gente? É normal as pessoas falarem de um modo, vamos dizer, informal, tá? Mas vocês prestem atenção, porque como vocês estão estudando, é importante essa observação, né? Lembra do nosso conceito de ciência, né? Um dos passos da ciência, observar, né? Bom, observar, tem que observar. É importante. Então pronto. Então por hoje ficamos com essa obrigação, essa tarefa de perceber em nós como nós produzimos a nossa fala, né? O nosso texto. E perceber no outro como ele produz, né? Se ele está dando a importância e as relações entre as palavras. Façam isso de um modo natural, que é muito mais gostoso. Se a gente for trabalhar aqui com muitas regras, fica chato mesmo. Agora, de um modo natural, você prestando atenção, você criando, vamos dizer, uma dúvida sobre aquela fala sua ou de outro, é muito mais bacana. Aí coloque lá no WhatsApp uma pergunta, uma dúvida, um texto. Tá bom? Então, tchau, até o próximo vídeo. E vamos para nossas reflexões, ok? Tchau, tchau.